Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Aqui nesta Bom Dia é mesmo assim, sempre a correr. Já estamos com o Fora da Caixa. Às terças-feiras, os habituais comentários de Vladimir Silvas Ferreira. Ora viva, bom dia. Bom dia Orlando, bom dia a todos os radiovintes. Cá estamos para mais uma edição do Fora da Caixa. Vladimir, ouvimos afinal nesta manhã que o coordenador da unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado mantém-se em funções e, portanto, nem está nenhum processo, não há nenhum processo de admissão, pelo menos palavras do vice-primeiro-ministro Olavo Correia, que ouvimos nesta manhã aqui na rádio. Está a acompanhar também este caso? Sim, eu vi esta notícia pela primeira vez no jornal online Santiago Magazine, ainda no dia 27 de maio. Depois foi retomada pelo Jornal da Nação no dia 31 de maio e assim foi repercutindo em outros meios de comunicação social. Talvez só para fazermos um pequeno enquadramento para os ouvintes, é que o coordenador desta unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado está a ser investigado por conduta imprópria, isto é, favorecimentos pessoais e tráfico de influências, portanto, no exercício de um cargo público. Sim, e tivemos hoje uma primeira reação do Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, que vamos comentar mais à frente, da parte do visado, pelo menos nos órgãos de comunicação social que eu consultei. Não vi nenhuma reação do visado confirmando ou negando os fatos. Por isso, pronto, vamos analisar a partir dessa premissa. Contudo, quer dizer, o pronunciamento do Sr. Vice-Primeiro-Ministro hoje deu a entender que realmente houve buscas e que realmente o caso está em investigação. Mas falaremos sobre isso mais à frente. Bom, do ponto de vista legal e administrativo, os fatos que são imputados ao Sr. Salinei Fernandes são de grande gravidade, pois alega-se que o mesmo terá feito uso da sua condição de coordenador da unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado para fazer negócios em benefício próprio. Pelo menos é disso que ele é acusado. O que, pronto, se configura num conflito de interesses. Portanto, ele, ao atuar como decisor público e ao mesmo tempo parte interessada no negócio em relação ao qual ele tinha informações privilegiadas, o seu comportamento gera naturalmente favorecimento e uso indevido da função que exerce para obter benefício próprio. Mas, para além das implicações jurídicas e administrativas, o que me interessa aqui analisar é sobretudo as implicações políticas do caso. Salinei Fernandes faz parte de uma leva de jovens quadros da JPD e que ascenderam a funções relevantes na máquina do Estado nos últimos anos, ocupando funções de confiança política na administração pública. Portanto, aqui não é alheio, as funções que ocupa não é alheio ao facto do percurso que ele tem na JPD. Esta ligação é importante fazer. Tomando como verdade tudo o que saiu nos jornais, aqui a responsabilidade política maior cabe ao senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. Portanto, em última instância, ele é responsável por esse caso. Trata-se de um subordinário dele e da inteira responsabilidade da sua escolha. Portanto, a escolha deste senhor para exercer essa função é da responsabilidade do ministro das Finanças, que é quem tem responsabilidade política em última instância. Ou seja, está aqui a dizer que o vice-primeiro-ministro terá que assumir responsabilidades e tirar ilações perante este caso que ainda, como já dissemos, está em investigação. Há naturalmente aqui um conjunto de informações que precisamos ter para uma melhor, inclusive, abordagem desta temática. Sim, até porque o tempo da política não é o mesmo que o tempo da justiça. Se as autoridades judiciais têm um lapso temporal mais dilatado para concluírem as diligências, já o responsável político tem de agir já, até para não ser associado ao caso. Mas, ouvindo agora de manhã na Rádio Nacional, no primeiro jornal da Rádio Nacional, logo de manhã, um primeiro pronunciamento do Sr. Vice-Primeiro-Ministro sobre este caso,
tudo indica que o Sr. Sardinha Fernandes tem todo o apoio do Sr. Ministro. Portanto, aqui a minha interpretação é que ele reforçou a confiança política no seu subordinado. Porque aqui vejamos o seguinte, portanto, o Sr. Sardinha não está a ser acusado de algo que é da sua vida pessoal ou coisa que se pareça. Ele está sendo investigado, alegadamente, portanto, e eu parto desse princípio. Pela forma como o próprio Sr. Primeiro-Ministro, Vice-Primeiro-Ministro reagiu, ele praticamente confirmou que houve buscas, ele apenas não confirmou que recebeu um pedido de demissão, ele disse que isso não existe, mas estando um subordinado dele a ser investigado por ações que dizem respeito à função que ocupa, estando ele mantendo o referido subordinado nas mesmas funções, correndo o risco de o mesmo continuar a ter acesso privilegiado, acho que aqui a decisão não é a mais correta. O mais correto seria que procedesse a uma suspensão temporária enquanto as investigações estão em curso, e quando tudo estiver clarificado, efetivamente, se provar que não há nada que abona contra o referido cidadão, ele poderia retomar as funções. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, ao praticamente reafirmar confiança no seu subordinado e ao não pôr a possibilidade de sequer uma suspensão temporária das funções, apesar do visado estar a ser investigado por exercício direto da função que ocupa neste momento na estrutura do Ministério das Finanças. A partir deste momento, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro assume a responsabilidade política e, caso se vier a confirmar que efetivamente o referido cidadão é culpado do que é acusado, pelo menos na comunicação social, temos que fazer sempre essa referência, que grande parte das informações que conhecemos é o que saiu na comunicação social. Se tudo isso vier a confirmar, terá que ser assacada a responsabilidade ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Ou seja, o Dr. Olavo Correia não teria que esperar aqui por um pedido de demissão, teria que agir logo, pelo menos por esta via, como o senhor já disse, pelo menos de uma suspensão até que as investigações tenham lugar. Sim, porque o referido cidadão não foi investigado por uma questão pessoal. Portanto, ele está a ser alegadamente investigado por investigações que dizem respeito diretamente à função que ele ocupa. Portanto, aqui a gravidade é maior, e a solidariedade do Sr. Vice-Primeiro-Ministro com o seu subordinado o implica politicamente. Bom, vamos mudar de assunto, vamos aqui para uma outra matéria também que interessa a gente analisar, que tem a ver com o índice de prestação de serviços públicos, uma vez que Cabo Verde surge como o 12º em África. São dados, portanto, relativos ao desempenho na prestação de serviços públicos, de acordo com o Public Service Delivery Index 2024, e cujos dados foram publicados pelo Banco Africano de Desenvolvimento, e fala, portanto, de um conjunto de aspectos que Cabo Verde tem tido algumas melhorias, outros também que precisa resolver. Por exemplo, na questão da prestação de serviços de saúde, há muitas críticas por cá, mas há uma avaliação positiva de Cabo Verde em relação à prestação de alguns serviços. Sim, ainda bem que tocou na questão da saúde, porque também era este o exemplo que eu queria aprofundar, para termos também uma noção dos desafios que temos. Se é verdade que temos feito progressos, ainda temos muitos campos por onde melhorar. A informatização dos serviços públicos poderá já estar mais avançado em várias áreas, mas há setores ainda bastante atrasados neste quesito. E aqui aponto a área da saúde, como bem apontaste. Nos centros de saúde e nos hospitais, os médicos ainda trabalham tudo no papel. Registram as consultas num livro tipo livro-ponto, e passam as receitas no papel e carimbam e assinam à mão. É exatamente igual ao que se fazia 100 anos atrás, nesse aspecto, e temos muito que melhorar. Os ouvintes que estão a nos acompanhar e
que já passaram por isso sabem o que é ir a uma consulta, com tudo o que isso tem de tempo, de burocracia e de dificuldades no acesso. Mas depois de conseguir uma consulta, receber a respectiva receita médica e ir a um balcão da farmácia, constatar que por algum engano o nome está mal escrito na receita, houve um lapso na indicação da data, etc. Quem já passou por isso sabe dos constrangimentos que isto causa. Ainda em termos de serviços, devemos também questionar a quem interessa atualmente o atual sistema de distribuição das farmácias. Nós temos que ver aqui que o liberalismo é um pressuposto ideológico que tem dominado as governações no nosso país nos últimos tempos, mas que curiosamente não se aplica às farmácias. O tempo que se perde nas filas nas farmácias é fora do normal. Só que na cidade da Praia, a meu ver, precisamos, sem dúvida, de pelo menos mais 10 farmácias para que se possa atender as pessoas em tempo hábil. E não se abre mais farmácias por razões que não são do interesse público, que não é do interesse do cidadão comum, e obedece a outros interesses que não sei, mas claramente há aqui necessidade de mais farmácias. Portanto, quer dizer, se em muitos serviços temos melhorias, mas fazendo aqui um zoom sobre o setor da saúde, podemos constatar que é preciso mais informatização, que é preciso melhor articulação tecnológico entre o INPS e as estruturas de saúde, os centros de saúde, os hospitais. Ainda os farmacêuticos nas farmácias trabalham com um x-ato na mão, algo que é surreal nos tempos atuais. Portanto, sem deixar de reconhecer os ganhos, mas é importante focarmos também nas áreas que podemos e temos condições de fazer melhor enquanto país, enquanto sociedade. E é fundamental tirar melhor proveito das novas tecnologias que estão aí ao serviço de todos. Sim, sem dúvida. E o setor da saúde é um setor que ainda está muito aquém em termos de informatização. Reparem, se eu vou com uma receita à mão a uma farmácia e a receita tem algum erro, eu tenho que voltar para trás, voltar a ir atrás do médico, quer dizer, é um processo muito burocrático, sem passar pelo tempo médio que se perde numa farmácia. É completamente incompatível com as necessidades do dia a dia, os compromissos das pessoas. Quer dizer, todo o sistema de saúde é um ritual caótico, lento e demorado, e que obedece a interesses privados e não a interesses coletivos. Fora da Caixa, sempre às terças-feiras, com os comentários, a análise de Vladimir Silves Ferreira. A cidade da Praia, que acolheu no último fim de semana o primeiro Fórum Internacional Mulher, Desafios e Oportunidades, foi a ocasião para se homenagear 50 mulheres que se destacaram ao longo destes 50 anos da independência de Cabo Verde em vários domínios, pesca, educação, a saúde, o desporto, o empreendedorismo, enfim, várias atividades que foram devidamente realçadas durante este fórum, que também abordou algumas temáticas que têm estado praticamente na ordem do dia por cá, que têm a ver com a paridade, o combate à violência, melhores políticas públicas direcionadas às mulheres, a questão também de um salário digno e oportunidades em cargos de liderança. Aqui leva-nos também para a questão da paridade. Acompanhou este fórum aí na cidade da Praia. Qual é a sua análise ou comentário deste momento que aconteceu na capital do país? Eu não pude acompanhar com detalhe, com muito detalhe, salvo o que saiu na comunicação social. O importante é que tenha sido um momento de consciencialização coletiva das pautas em disputa e, na minha opinião, mais do que uma agenda de género, sou particularmente sensível às lutas com vista à melhoria das condições de vida e de trabalho das mulheres trabalhadoras e das mulheres mais pobres e mais marginalizadas de qualquer sociedade. Aqui temas como licença de maternidade, direito a férias em altura
que permita o reforço dos laços familiares, a diminuição das diferenças salariais entre homens e mulheres. E também vejo estes momentos como importantes para se refletir sobre os setores em que os homens ainda estão também a ficar para trás, como é o caso do acesso ao ensino superior. E, curiosamente, o evento foi realizado no campus da Universidade de Cabo Verde, e o que reforça a necessidade de, nesses espaços, não só discutir os aspectos em que ainda é preciso trabalhar no sentido de, e volto a focar exatamente aqui na questão, sobretudo das mulheres trabalhadoras, que são as que efetivamente carregam o peso das desigualdades em todos os níveis, e também penso que momentos como estes contagiem as universidades, os pesquisadores, a continuarem a aprofundar estudos nestas temáticas, por forma que também tenhamos cada vez mais claro e possamos sensibilizar a sociedade civil de onde temos diferenças, o que é que precisamos trabalhar e o que é que precisamos melhorar, porque no fundo a ideia é sempre a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual. E nessa perspectiva de igualdade, ela se materializa quando qualquer criança que nasça em Cabo Verde nasça logo com as mesmas oportunidades de crescer, de se desenvolver, independentemente da sua condição de género ou de raça ou de cor, ou da sua condição social. Daí que, para mim, na minha humilde opinião, as questões de género, para uma discussão mais séria e do ponto de vista até de metodologia, de pesquisa e de militância, requer uma apropriação mais ampla de tudo que são desigualdades sociais, desigualdades de oportunidades que operam numa sociedade. Porque este processo não se dará com total envolvimento de todos, não trará ganhos de longo prazo se a limitarmos apenas a uma questão de disputas de cargos públicos no Parlamento, nos governos, no aparelho de Estado, e se não pensarmos de uma forma mais integral e se não resultar destas lutas, destas disputas e destes encontros propostas objetivas e, sobretudo, reforça que impactam positivamente a mulher trabalhadora. Ainda falando deste fórum, na frente política foi homenageada aquela que foi a primeira mulher presidente da Câmara em Cabo Verde, a doutora Isaura Gomes. Ou seja, é importante reconhecer, enfim, a cada cidadão, a cada cidadã, pelo seu contributo que dá ao país. E no caso da doutora Isaura Gomes, naturalmente, uma figura também que merece, tendo em conta o seu contributo que deu enquanto mulher na frente política e não só. Sim. E também no mundo empresarial, foi líder da Associação das Mulheres Empresárias. Sim. E o percurso dela de liderança e de destaque público até é muito anterior à sua ascensão à condição de Presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Estamos a falar, portanto, de uma figura mindelense de relevo, mas uma figura nacional, acima de tudo. Portanto, aqui penso que a homenagem é merecida e em boa hora. Mas volto a referir aqui, Orlando, a minha preocupação maior é por cada Isauras, quantas outras mulheres estão a ficar para trás. E o que é que se pode fazer em termos de medidas que tenham impacto em todo o género, tanto numa mãe-avó, como numa mãe-filha, numa trabalhadora de uma loja chinesa, numa empregada de um bar, numa empregada doméstica, ou seja, nos profissionais, nas mulheres trabalhadoras, em todos os segmentos sociais. Só assim é que estaremos a crescer enquanto sociedade, muito para além do detalhe de termos uma mulher numa Câmara Municipal ou uma mulher na chefia de uma pasta no governo ou por aí fora.
Estamos quase a terminar este Fora da Caixa. Eu sei que o Sr. Vladimir gosta do desporto, não é? Quem não gosta? Quem não gosta. Pratica futebol, alguma atividade? Só de ver, basicamente. Só de ver, não é? A cidade do Porto Novo que acolheu no último fim de semana a final da Taça de Cabo Verde, não é? A Palmeira do Sal, grande vencedora. Sim, aqui é simbólico o facto de ter escolhido Santo Antão. Santo Antão tem feito progressos, as equipas de futebol de Santo Antão têm tido participações muito honrosas nas competições nacionais. Neste caso, portanto, ali foi apenas o palco, mas aproveito para lembrar que temos duas equipas de Santo Antão no final a 4, digamos assim, do campeonato nacional. Agora, eu aproveito este momento para reforçar o nosso futebol tem um limite de crescimento face a limitações do formato atual que nós temos. E repare, estamos a falar aqui da taça, que foi a competição que esteve em destaque neste último fim de semana, nos últimos dias, mas nós não há muitas diferenças em termos de formato da taça nacional para o campeonato nacional. Ora, o problema aqui, a disfuncionalidade, a meu ver, está no campeonato nacional. O formato que nós temos utilizado é compreensível também. Nós sabemos que a nossa condição de arquipélago, as limitações de transporte, e eu sei que quem está na organização e que quem tem que conviver com a logística do dia a dia de pôr o desporto nacional, não só o futebol, mas as demais modalidades a funcionar a nível nacional, eu sei que não é fácil, mas eu volto aqui a referir, um campeonato nacional de futebol não é necessariamente um campeonato de todas as equipas e todas as regiões do país. Deve ser um campeonato das melhores equipas no momento atual. Daí que o modelo atual é um modelo que não desvirtua, digamos assim, o que é a essência de um campeonato nacional. Estamos mesmo a finalizar. Já agora, para também recordar aos ouvintes que Cabo Verde tem mais um jogo amigável hoje com a Malásia. O jogo que acontece precisamente nesta manhã. Pois bem, nesta manhã. Boa sorte então. Os Tubarões hoje é um jogo. Com a Malásia não foi há dias, acho que. Já... Sim, há mais um. Sim. São 2 jogos com a mesma equipa. Sim. Interessante. Muito bem. Bom, agradecimentos pela sua disponibilidade, como sempre. Votos de consideração de um excelente dia. Igualmente, e votos de uma boa semana a Orlando e a todos os ouvintes que acompanham semanalmente aqui o nosso programa. Obrigado, igualmente para si, votos de um excelente dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.